Olá internet, olá mundo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje eu quero trazer as principais frustrações que eu tive quando eu era estagiário. E se você é um iniciante na área da tecnologia ou está querendo começar no estágio, eu espero que essa dica te ajude a encurtar a sua ansiedade. Cara, quando eu comecei a ser estagiário na área de tecnologia, eu tive muito síndrome do impostor. A síndrome do impostor, como a maioria de vocês já deve saber, é aquela sensação de que quando você se compara com outra pessoa e você sente que você não aprendeu nada, não necessariamente comparando com outra pessoa, mas você sente que você não sabe, sente que você não dá conta daquilo, sente que você não está preparado para fazer tal atividade que te passaram, ou sente que você não é merecedor daquela vaga, daquele cargo, daquela posição que você ocupa. Isso aconteceu comigo. E eu vou ser honesto que isso acontece às vezes ainda, mesmo agora sendo desenvolvedor júnior, já full stack, isso ainda acontece. E assim, não existe uma fórmula mágica para você se livrar da síndrome do impostor. Mas alguns conselhos que eu te daria seria você se comparar com você no começo da sua caminhada, no começo da sua faculdade, quando tudo começou, quando você estava aprendendo conceitos básicos sobre programação, quando você estava entendendo como que funcionava a internet, o que era uma tag HTML, como que funciona a comunicação entre cliente e servidor. Quando você faz essa retrospectiva interna com você, você percebe que, de fato, você avançou bastante, você aprendeu bastante com o passar do tempo. Porque você é contratado por uma empresa, ela não espera que você saiba tudo. Você é contratado como estagiário, né? Ela não espera que você saiba tudo, mas ela espera que ela confia na sua capacidade de aprender com o passar do tempo. E isso é uma caminhada, isso não é em uma semana de estágio, isso tem todo um período, né? Existe ali a expectativa de crescimento, mas isso é coisa de 1 ano a 2 anos, então vá com calma. Não se frustre, assim, não se compare nas primeiras semanas, é normal estar perdido. E nesse mesmo viés, eu vou para frustração número 2, que é levar muito tempo para fazer coisas simples. Às vezes, a gente fica com medo de pegar tarefas mais complexas, e aí a gente acaba recebendo uma tarefa de, por exemplo, remover um botão do front-end. O que parece simples, depois de 1 hora você ainda está procurando onde está o botão no sistema, porque em sistemas em produção de empresas, startups, N áreas, a quantidade de código, a quantidade de arquivos, ela é muito maior do que nos seus projetos pessoais. Então, até você entender como o sistema funciona, como o sistema está organizado e como ele se comunica, leva tempo. Então, é comum também que você leve um tempo a mais sendo estagiário para fazer tarefas simples, porque você está entendendo ainda como o sistema funciona. Tudo pode ser novo para você, aquela arquitetura, aquela quantidade de pastas, aquela quantidade de arquivos, aquelas bibliotecas podem ser novas para você, aquele banco de dados você pode nunca ter visto. Então, também é comum, também é normal você demorar um pouco a mais para fazer o que uma pessoa faz em minutos, sabe? Então, nesse mesmo sentido de demorar para fazer coisas básicas, a minha terceira frustração era pedir ajuda, tirar dúvidas. E essa frustração eu acredito que ela vem com o fato de que você sente que está incomodando as pessoas, incomodando o seu gestor, incomodando outros programadores, quando na verdade eles esperam que você faça essas perguntas. E na verdade não é um problema fazer as perguntas, mas a forma com que você pergunta, que seja uma pergunta que demonstre que você tentou o mínimo, por exemplo, sabe? Que você já tentou investigar aquela causa, já tentou resolver. E também é interessante como você vai reagir após a resposta da pergunta. Se você vai anotar a resposta em algum lugar, se você vai arrumar uma maneira de memorizar aquela resposta para que você não caia nesse problema novamente, sabe? Porque na minha vivência, eu tentava não fazer perguntas o máximo possível. E quando passavam 3 horas naquela tarefa, eu ainda não tinha resolvido o problema. E eu precisava falar com o meu gestor ou falar com um desenvolvedor com uma senioridade maior sobre o meu problema. Então eu tinha perdido 3 horas, eu ainda precisei fazer a pergunta e aí ele precisou me ajudar para me explicar como funcionava, porque de fato era algo mais complexo do que eu estava preparado, do que eu tinha tido contato.
Então, eu acredito que essas 3 frustrações, elas são comuns. Muitas pessoas se identificam com isso porque ela é de fato o que a maioria das pessoas vive, sabe? A gente entra no estágio como se fosse aprender. Essa é a expectativa, por isso que eu não concordo com essas vagas do LinkedIn que quase pede experiência para te contratar no estágio, sabe? Eu acho de suma importância que você tenha conhecimentos prévios, que você tenha já feito projetos pessoais, tenha um GitHub ativo, saiba um pouco de inglês. Coisa você vai aprender durante o estágio e tá tudo bem também. Porque lá é o momento para você aprender, para você tirar suas dúvidas, para você errar. Contanto que não seja com sistema em produção, né? Mas pode acontecer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero que você volte aqui quando você tiver esses problemas novamente, sabe? Quando você sentir que, poxa, eu tô me comparando de novo com fulano que tem a mesma idade que eu, mas ele já é um programador pleno e eu tô aqui como estagiário, será que eu vou ser efetivado? E um dos pensamentos que me ajudou quando eu era estagiário e ficava com essa frustração de será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eles estão me notando? Ou será que eu vou ser efetivado? Era um pensamento de, cara, se eu der o meu melhor nas condições que eu tenho, quando chegar ao final do estágio e mesmo assim eu não for efetivado, eu sei que vai ter valido a pena para mim. Eu vou ter aprendido bastante, eu vou ter conhecido pessoas que elas podem me indicar em outras empresas e eu vou ter desafiado a aprender sobre aquilo. E mesmo assim, no final de tudo, o chefe, a gestão decidir que eu não era capacitado para a vaga, tá tudo bem, porque eu sinto que quem perdeu foi ele, sabe? E não necessariamente alguém precisou perder, mas às vezes era só um desalinhamento ou eles não tinham intenção de continuar com o programa de estágio, acabou faltando a verba para continuar, para abrir uma vaga, né, para essa cadeira que você iniciaria a ocupar, mas para você fez sentido aquele período, sabe? É importante que você trabalhe, que você aprenda por você e para você, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém vai te tirar. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.